你好吗？我叫 Mr. Mada， 欢迎来我的中文课。Hello, pessoal. Então, hoje nós vamos aprender a fazer a perguntinha. Você sabe falar chinês? A perguntinha então é: 你会说中文吗? Você fala chinês? Em chinês a gente fala 你会. 你, terceiro tom, 会. Nós temos aí o quarto tom, 说. Temos aí o primeiro tom, 中. Temos aí de novo o primeiro tom, 文. Temos o segundo tom e a partícula que forma a forma interrogativa no chinês. 么. 你会说中文吗? 你会说中文吗? Você fala chinês. Aqui eu tenho você fala. Aqui eu tenho duas sílabas para formar o chinês, palavra chinês, língua. E o hui significa então o auxiliar para enfatizar a ideia de habilidade. Você pode falar chinês ou você sabe falar chinês. Nós podemos adaptar para você fala chinês. Então, temos aí a perguntinha que nós vamos aprender hoje. 你会说中文吗? 你会说中文吗? Você sabe falar chinês? Aí, nós temos a seguinte resposta. Sim. Se você disser sim, você responde com o próprio verbo principal. Nesse caso, 会. Ok? Então, quando você faz a pergunta em chinês, a gente não tem a palavra sim especificamente, né? A gente geralmente responde com o verbo que aparece na pergunta, né? E aqui eu poderia fazer a seguinte questão, a seguinte análise, então. Você pode falar chinês? Você sabe falar chinês? Sim, eu sei, 我会说 falar 中文. E se você quiser dizer que é só um pouquinho, você pode dizer 一点儿. Se você não colocar o R atrás, porque eu tenho também a possibilidade de não colocar o R atrás, né? Eu tenho duas formas de escrever, com o R atrás e sem esse R atrás. Se não tiver o R, a gente diz 一点. Com o R atrás, a gente diz 一点儿. Ok? Então vamos lá. 你会说中文吗? 会，我会说中文一点儿。会，我会说中文一点儿。Sim, eu sei falar chinês um pouco. Ou sim, consigo falar um pouco. Aqui faltou o U, né? Um pouco. Faltou o U aqui, né? Então, eu poderia também fazer perguntas para outras línguas, né? Esse esquema aqui, nós poderíamos usar outros idiomas também. Por exemplo, se alguém fala outro idioma, você pode usar também essa forma aqui, ó. Eu também, 我也会说英文. 我也会说英文. Eu também consigo falar inglês. Então, a pergunta para isso aí, eu poderia fazer de várias formas. Por exemplo, 你会说中文吗? Você sabe falar chinês? 会，我会说中文一点儿. Sim, eu sei falar um pouco chinês. E também, se você quiser continuar, você pode dizer 我也会说英文. Eu também sei falar inglês. 我也会说法文. Eu também sei falar francês. 法文. Então, nós poderíamos colocar aqui vários outros tipos, várias outras línguas. Também consigo falar inglês, né? Nós temos aqui inglês. Como é que é inglês? Inglês é 英文. Como é que é francês? 法文. Alemão? 德文. Como é que é italiano? 意大利文. E como é que é russo? 俄文.
文. E como é que é japonês? 日文. 日文. Então, se nós colocarmos aqui nesse espaço outras línguas, nós podemos fazer a pergunta sim ou não. 你会说中文吗? Você consegue falar chinês? Se você disser sim, você repete com o verbo 会. 会. Se você disser não, você coloca a mesma coisa, mas com o bu na frente, ok? Que significa não. Essa palavrinha não, bu, ela é quarto tom, mas quando eu tenho outro quarto tom na sequência, o primeiro tom passa a ser segundo tom. Por isso que a tonalidade aqui ficou no segundo tom. 不会, 不会. 你会说中文吗? 会. Sim, ou então 不会. Não. Então vamos agora fazer as seguintes perguntinhas, ok? Vamos lá, vamos mudar aqui a língua que nós temos que falar. 你会说英文吗? 你会说英文吗? 会. Sim. Digamos que sim, né? Então como é que eu digo eu sei falar um pouco? Você poderia colocar aqui 会. 我会说英文一点. Eu sei falar um pouco de inglês. 会. 我会说英文一点. Ok? Vamos continuar. 你会说法文吗? Você sabe falar francês? 你会说法文吗? 不会. Se você quiser dizer não, não falo, não consigo falar. Ou então sim, 会. Vamos continuar. 你会说德文吗? 你会说德文吗? Você consegue falar alemão? 你会说意大利文吗? 你会说意大利文吗? Você fala italiano? 你会说日文吗? 你会说日文吗? Você sabe falar japonês? 会. 你会说葡萄牙文吗? 你会说葡萄牙文吗? Você sabe falar português? 会 ou 不会. Então, essa forma aqui de fazer a perguntinha, que nós já sabemos, né? 你会说中文吗? 你会说中文吗? A gente poderia responder também na forma negativa. 不会. Já vimos que, se você quiser fazer um afirmativo, você diz sim usando o próprio verbo, né? Forma negativa, 不会. Mas se você quiser aprender a usar um pouquinho mais do chinês, você pode usar a conjunção mas. 你会说中文吗? Você consegue falar chinês? Não. Mas, 但是, mas, eu consigo falar um pouco de inglês. 不会, 但是我会说英文一点. 不会, 但是我会说英文一点. Mas eu consigo falar um pouquinho de inglês. Esse espaço aqui é para dizer que nós vamos agora trocar por outras línguas aqui, né? Que está aqui como se fosse in one. Nós vamos substituir agora esse espaçozinho aqui para dizer que vamos colocar aqui outras línguas substituindo aqui o in one. Ok? Então essa frase eu não falo chinês, mas consigo falar um pouco em inglês. Então nós temos aqui todas as línguas, estão lembrados? Então o que significa in one, inglês, fa one. Nós temos aqui francês, de wen, que significa alemão, idaliwen, significa italiano, Shibanyawen, significa espanhol, Ewen. Nós temos aqui russo, Shuwen. Nós temos aqui japonês, He, significa e, Putaoyawen, que significa português. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a perguntinha. 你会说中文吗? Você fala
chinês? Aí eu vou responder 不会. Não, mas eu consigo falar inglês. 但是我会说英文一点. Vamos fazer a perguntinha agora? Vamos mudar aqui? Vamos mudar aqui, ó. Você sabe falar inglês? 你会说英文吗? Aí você vai responder, não. Mas eu consigo falar um pouquinho de francês. Ok? Então como é que fica a perguntinha? 你会说英文吗? 不会。但是我会说法文一点儿。法文一点儿。Ok? Mas você falar um pouquinho de francês. Vamos mudar aqui agora? Vamos mudar. Vamos perguntar se a pessoa sabe falar francês. 你会说法文吗? 你会说法文吗? Você sabe falar francês? Então a resposta eu vou dizer não, mas eu consigo falar alemão. Vamos ver como a gente diz isso em chinês? 你会说法文吗? 不会，但是我会说德文一点。不会，但是我会说德文一点。不会，但是我会说德文一点。Vamos mudar aqui agora? Vamos mudar então para... Você sabe falar alemão? 你会说德文吗? 你会说德文吗? Não, eu não consigo. Mas eu consigo falar um pouquinho de italiano. Como é que se diz isso? Vamos lá. 你会说德文吗? 不会，但是我会说意大利文一点。不会，但是我会说意大利文一点。Vamos mudar aqui agora? Vamos perguntar se a pessoa sabe falar italiano. 你会说意大利文吗? 你会说意大利文吗? Vamos dizer então, não, eu não consigo falar italiano, mas eu consigo falar um pouquinho de espanhol. Como é que se diz isso? 你会说意大利文吗? 不会，但是我会说西班牙文一点。Vamos agora trocar aqui. Vamos perguntar se a pessoa sabe falar espanhol. 你会说西班牙文吗? 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 不会，但是我会说俄文一点。Agora vamos perguntar se a pessoa consegue falar japonês. Né? Nós já vimos aqui a palavrinha russo, né? Então ela não consegue falar espanhol, mas ela consegue falar um pouquinho de russo. Agora vamos ver a perguntinha. Você sabe falar japonês? 你会说日文吗? 你会说日文吗? 不会，但是我会说葡萄牙文一点。不会，但是我会说葡萄牙文一点。Ok? Então vamos perguntar agora se a pessoa... Então eu não sei falar japonês, mas sei falar um pouquinho de português. Agora vamos perguntar, você sabe falar português? Vamos lá. 你会说葡萄牙文吗? 你会说葡萄牙文吗? Vamos dizer, eu não sei falar português, mas eu sei falar um pouquinho de chinês. Como é que eu digo isso? 你会说葡萄牙文吗? 不会，但是我会说中文一点。不会，但是我会说中文一点。Então a gente se vê na próxima lição, na próxima aula. 再见，再见。